coração. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela sempre nos impulsiona a estar buscando a sua presença, fazendo a sua vontade. E nós estamos vivendo, né, irmãos, momentos e dias cada vez mais difíceis, onde a palavra de Deus, ela tem se cumprido e muitos estão andando, às vezes, distraídos em relação àquilo que Deus tem nos tocado. E nós, como igreja, nós sabemos que as promessas de Deus, elas têm se cumprido, as profecias do Senhor, elas têm se cumprido. E eu gosto sempre de dizer que o manual do cristão é a Bíblia. Você quer abrir um negócio? Leia a Bíblia. Você quer mudar de vida? Leia a Bíblia. Você está num momento difícil? Leia a Bíblia. E eu tenho passado por momentos difíceis, eu sempre que compartilho com os irmãos isso, mas eu gosto de compartilhar porque muitas vezes nós temos aquela noção de que servir a Deus é viver uma vida perfeita. Viver com Cristo é viver somente em abundância e sem dificuldade. Mas nesse caminho há rosas, mas também há espinhos. Mas a diferença de nós que servimos ao Senhor é que nós sabemos que no meio da dificuldade Ele está conosco. Amém? Eu convido a igreja para ler junto comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Amém? Glória a Deus. E quando o pastor falou comigo, eu falei, Senhor, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, dá uma palavra. Oh, Senhor, fala comigo. E Deus me trazia a memória 1 Coríntios, capítulo 13. Eu estarei lendo e meditando alguns versículos para a igreja. Vou começar aqui, irmãos, no versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, oh, aleluia, e tudo suporta. Amém? Os irmãos podem assentar? Eu acho essa palavra, irmãos, linda. Muitas vezes nós falamos que aceitamos a Jesus, muitas vezes nós falamos que temos uma vida, uma comunhão com Cristo, mas não sabemos viver em amor. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós vimos à igreja e aqui nós nos confraternizamos, mas às vezes é um amor tão superficial, é um amor limitado. Mas a palavra de Deus nos ressalta que ainda que nós falássemos a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, de nada valeria. E quando nós pensamos no amor, nós voltamos ali para quando Jesus
fez. Ele sendo santo, ele sendo perfeito, sem mácula, sem pecado. E ele entrega a sua vida por mim e por você. Que amor é esse? Muitas vezes nós falamos que somos servos de Deus, mas não amamos. Muitas vezes nós falamos e professamos que Cristo é o nosso Salvador, mas quando o nosso próximo, quando o nosso irmão peca contra nós, a gente já rejeita. Eu não aceito. Comigo não é assim. Ou é do meu jeito ou não é. E aí eu digo para você nessa noite, trago também essa reflexão. E se Jesus, quando Deus decide dar a vida dele para salvar a minha e a sua, e ele dissesse: eu não tenho nada a ver com o pecado da Terezinha, eu não tenho nada a ver com o problema da Terezinha, o que eu tenho a ver com isso? Mas esse amor que ele nos ensinou, mesmo ele sabendo que eu e você não merecíamos aquele amor, não merecíamos aquele sacrifício, ele foi até aquela cruz, ele se entregou por mim e por você, por amor. E muitas vezes, meus queridos, o inimigo ele trabalha no meio da igreja colocando a discórdia. Irmã fulana falou isso comigo, eu não gostei. Fez isso. Não. Às vezes nós não aprendemos a nos aceitar, suportar. Porque quando eu chego para você e aponto os seus defeitos, eu esqueço que tem 3 dedinhos. E esse aqui, querendo voltar para mim. Muitas vezes é fácil apontar o defeito do meu irmão. Muitas vezes é fácil dizer: não, eu não perdoo, eu não quero, comigo não é assim. Mas a gente se esquece que a gente erra, que a gente precisa de amor, que a gente precisa de perdão. E a palavra de Deus, irmãos, ela é linda. Eu tenho passado por um momento difícil, eu sempre falo que eu gosto de compartilhar a minha história, porque vocês ainda já vão ouvir da minha boca o melhor de Deus. Eu tenho passado por um momento de dificuldade e às vezes eu falo com o Senhor: Senhor, você só acha que eu sou forte o suficiente para passar tudo que eu tenho passado? Será que o Senhor acha que eu sou forte o suficiente para viver tudo que eu vivi? E de repente, irmãos, quando eu estou ali no meu quarto, quando eu estou ali sozinha com o Senhor, eu sinto o seu amor, eu sinto a sua graça, porque muitas vezes nós não queremos a luta, muitas vezes nós queremos só a bênção. Que venha a bênção, que seja a bênção, que venha a bênção, que seja a bênção. E eu gosto de entender a minha luta como um momento de ser modificada, como um momento de ser trabalhada, como um momento de ser ali humilhada, mas no sentido de aprender e crescer com aquilo. Nem todas as provas que Deus coloca na nossa vida não é porque Ele não nos ama, pelo contrário, é por nos amar tanto que Ele permite que eu e você passemos por provas, por dificuldades e por lutas. Porque quando nós olhamos para a vida do outro, do nosso vizinho, do nosso amigo, às vezes do nosso irmão da igreja: nossa, gente, eu tenho tanta luta, mas o irmão fulana parece que vive lá numa áurea, no céu, e eu cheia de dificuldade. É isso que o inimigo tenta colocar muitas vezes no nosso coração.
achar que nós estamos vivendo em dificuldade e o nosso irmão, o nosso próximo está vivendo o melhor de Deus. Mas é uma grande mentira, porque Deus prova quem Ele ama. Um pai, depois que eu fui mãe, que eu percebo o quanto é lindo o amor de Deus. Quando o seu filho está fazendo algo errado, por mais que esteja doendo seu coração, você vai lá e corrige. Às vezes de uma forma dura, mas é o necessário para aquele momento. Assim também é Deus. Muitas vezes estamos caminhando em direção contrária à vontade dele e ele está dizendo: olha, Terezinha, não vá, não é aí, volte. E eu estou indo. E aí Deus permite que a dificuldade venha para que nós venhamos entender qual é a sua vontade. E é tão lindo, irmãos, que às vezes a gente acha que a nossa prova ela é dura, é severa. Mas a Bíblia diz que a nossa luta é leve e momentânea. Ela vai passar. Mas quando nós deixamos de olhar para o nosso Deus, quando nós deixamos de olhar o amor que Ele tem por nós e colocamos nossos olhos nas nossas dificuldades, é aí que nós entramos pelo caminho errado. É aí que vem a frustração. Porque quando nós olhamos para a nossa dificuldade, quando olhamos para a enfermidade, quando olhamos para aquilo que tem tirado o nosso sono, a nossa tranquilidade e falamos: esse momento é difícil, mas o Deus que está comigo, Ele trará vitória. Então eu sempre falo, irmãos, eu passo por dificuldade e eu sempre oro. Porque muitas vezes aquela pessoa que está ali te perturbando, aquela pessoa que está ali, mas azucrinando a sua vida, às vezes é funcionário de Jeová. Às vezes Deus está usando a pessoa, mas para te fazer crescer. E é aí que a gente tem que amar. A gente tem que amar, porque a Bíblia nos ensina a amar os nossos amigos. Não, amar os nossos inimigos. Aleluia. E aí está o verdadeiro amor. Porque é fácil. É fácil você amar quem te ama. É fácil amar quem te elogia, quem gosta de você, quem está do seu lado, quem te apoia. Mas quem está te tirando o sonho, quem está te colocando para baixo, quem está te desvalorizando, eu falo, Terezinha, é difícil. E é aí que a gente entende o amor de Deus. Eu e você éramos falhos, pecadores, e Ele nos amou. Ele nos amou incondicionalmente. Muitas vezes a gente vai para o nosso quarto e a gente se sente sozinho. Muitas vezes a gente se sente incompreendido. Muitas vezes a gente chega para Deus e fala: Deus, eu estou tão sozinha. Senhor, eu tive que amadurecer. Eu não aproveitei o que eu tinha que aproveitar da minha infância. Sim, irmãos, às vezes a gente chega para Deus a questionar coisas que estão lá atrás. Mas Ele está dizendo: eu te amo. Eu estou contigo, eu sou o teu amigo, eu sou o teu provedor, eu sou o teu castelo forte, eu sou o teu Deus. E Deus tem me sustentado. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 7 anos. Minha mãe, já contei para os irmãos, minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos. Mas aos 7 anos eu decidi vir para frente da igreja, levantar minha mão e aceitar a Jesus. E quando eu fui, a gente aceitou Jesus e
quando nós voltamos para os nossos lugares, eu lembro direitinho, irmãos. Me deu vontade de ir no banheiro, e chegou lá no banheiro, eu ouvi uma voz horrível. E essa voz dizia para mim: eu te odeio, eu odeio esses crentes. E quando estava usando o sanitário, que eu ouvi essa voz, porque eu era criança, né, 7 anos, eu saí lá já molhando. Cheguei lá na igreja, voltei para a igreja toda molhadinha. Porque eu conhecia a voz do meu Deus, aquela voz horrorosa que me falava aquilo naquele banheiro. Eu nunca tinha ouvido. E aí eu entendi, hoje eu entendo. Eu estava até comentando com as meninas, né? As minhas dificuldades. Muitas limitações. Porque quando a dificuldade vem, ela tira o seu brilho, tenta tirar o seu brilho exterior, e o interior, a gente acaba que não tira. Porque a gente sabe que Deus está conosco. Mesmo que você está ali para baixo, mesmo que a sua fala seja de tristeza, de angústia, ali dentro tem uma chama, que é a chama do amor, que é a chama da presença de Deus, que é a chama do Espírito Santo. E é esse amor que transcende tudo, irmãos, toda dificuldade. E quando nós entendemos que Deus, Ele nos ama incondicionalmente, mesmo que nós estejamos em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, a gente sabe que a luta vai passar, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é bom conosco. O versículo 6 diz que o amor, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Muitas vezes eu falando um dia com uma amiga minha que eu não acredito na justiça do mundo, porque a justiça do mundo, ela é corruptível. O homem, ele se corrompe. E quando nós confiamos na justiça do homem, a gente acaba muitas vezes se entristecendo, se aborrecendo, ficando desapontado, porque o homem é corruptível. Mas a Bíblia diz que Deus, que Deus não tem um culpado por inocente. Deus não tem um culpado por inocente. Por isso, muitas vezes, nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes. Porque mesmo sendo servos de Deus, muitas vezes nós tomamos atitudes, entramos por caminhos que não são de acordo com a vontade de Deus. E aí a gente ora? Sim. A gente confessa o pecado? Sim. Deus perdoa? Glória a Deus, Ele perdoa. Mas a Bíblia em Gálatas 6, do versículo 7 ao 9, diz que tudo que o homem plantar, isso ele fará. Deus perdoa? Perdoa, meu amigo. Perdoa, meu irmão. Mas você vai colher os frutos das suas atitudes. Você vai colher os frutos das suas escolhas. E hoje, qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Estar com Cristo, adorá-lo, servi-lo ou fazer a sua vontade? Porque quando nós colocamos a nossa vontade na frente, a gente não pensa em quem está nos afrontando com carinho, não. A gente não pensa que a pessoa é funcionário de Jeová, não. A gente fala, eu vou partir para o morro, eu vou partir para a ignorância, eu vou partir
para agressão, para o soco, mas a gente nunca pensa em orar e entregar a vida da pessoa, não é verdade? E a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Às vezes quem está por trás daquela pessoa nos afrontando, tirando, roubando a nossa paz, é o inimigo. E às vezes, em vez de orar para que Deus trabalhe na vida daquela pessoa, a gente começa a amaldiçoar. E na semana, no dia 23 de dezembro, eu tive a oportunidade de falar com quem me afronta. Eu disse, minha querida, e é Deus, irmãos, eu tenho evitado fazer certas coisas, porque eu e você temos família, você tem filhos, eu tenho filhos, mas por que você está pagando para ver? Irmãos, e como que é interessante o amor de Deus. Um dia eu estava sentada na minha sala e eu comecei a pensar, Senhor, mas eu tenho prova disso, eu tenho prova daquilo, eu tenho prova daquilo outro, por que ainda não consegui um bom advogado e ainda não mandei isso para frente? Eita glória! E eu gosto de seguir uma pastora no YouTube. Eita glória! Parece que eu fui lá, falei no ouvido, ainda bem que estava gravado já, né? Parece que eu fui lá, falei no ouvido dela os meus questionamentos. E ela foi dar o testemunho dela que ela estava passando pela mesma coisa, de ser injustiçada. E ela falava para Deus, Senhor, eu tenho prova de tudo. Eu podia envergonhar quem está me envergonhando. Mas o Senhor dizia para ela, ainda não é tempo. Ainda não é o tempo. Não faça aquilo que não está na minha vontade. E ela disse e ela estava revoltada com Deus, que ela disse, eu não aguento mais que essa pessoa está denegrindo a minha imagem, mas quem é mentirosa é ela, mas quem está ficando como se fosse ruim sou eu. E ela falou que quando ela foi para o quarto de oração, e Deus falava para ela, você tem tudo, mas ainda não é o meu tempo. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos? É que o amor de Deus é tão grande, que muitas vezes, se eu e você fôssemos resolver as nossas questões, você daria oportunidade para quem está tirando a sua paz, roubando o seu descanso, ter uma oportunidade de mudar? Não. A gente já chegaria e já condenaria a pessoa. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele dá a oportunidade. Ele dá a oportunidade para a pessoa mudar. Ele dá a oportunidade para a pessoa refletir e sair daquele caminho. Mas quando a pessoa decide a ficar naquela posição, aí sim Ele age com o seu braço de justiça. Então eu imagino como que Deus é belo. Porque se eu e você fôssemos também julgados por Ele, como nós pensamos que devemos julgar aqueles que nos afrontam, aqueles que nos ofendem, como que Deus agiria? Ele nos daria chance? Ele nos daria a oportunidade de mudar os nossos pensamentos, de mudar a nossa forma de ver aquela situação? E se Deus agisse comigo e com você, assim como você quer que Ele haja na vida daquele que não tem nenhum afeto por você, que demonstra ter desafeto? Como? E é aí que eu sinto, irmãos, que o amor de Deus é tão grande. Eu fico pensando em João Batista, que teve a sua cabeça decapitada, mas estava ali firme com o Senhor, mas estava ali adorando a Deus. E muitas vezes a gente acha que a nossa dificuldade
Mas quando nós olhamos para os profetas que deram a sua vida, que apóstolos que morreram por amor ao Evangelho, será que a minha e a sua dificuldade é grande? Quando eu penso nos cristãos que eram levados para a arena, que perdiam as suas vidas ali no Coliseu, será que a minha e a sua dificuldade é grande? Não é. Nós sabemos que existem países onde não pode se ter uma Bíblia. E há pouco tempo nós vimos um missionário pagar com a sua vida, há pouco tempo agora, só os irmãos pesquisaram na internet, que perdeu a sua vida porque não quis renunciar à palavra de Deus. Então muitas vezes o inimigo traz à nossa mente: a sua luta é difícil, a sua luta é grande, mas eu digo para você que não é. A sua luta é leve e momentânea, porque o amor de Deus ele te sonda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para lutar em teu favor, porque eu e você não estamos sozinhos na nossa luta. Ele está conosco o tempo todo. Amém? E eu não tenho, já sei que está um pouquinho atrasado, mas eu queria aproveitar. Pode, pastor? A Jéssica. Você sabe aquele hino Prioridade? Filho